Olá! Flavinha! Beijo, meu amor. Entrei. Mudamos de lado. Vamos fazer Mas é agora bom. para ver se funciona. Bora Tá? ver agora se funciona, né? A turma já está chegando aqui. Quem estava lá na minha está vindo para a tua também. Perfeito. Eu acho que, inclusive, no meu também acaba notificando também, né? As pessoas. Então, É, sim, tá sim. tudo bem. Vamos Aparece. torcer, vamos orar aqui para que funcione desta vez. Vai funcionar, Tá? sim. E Ok. estarão. Oi, Nina! Então, como eu estava falando, né? Você falando de um desafio de uma mulher que passou 20 anos casada, de repente o cara foi embora, largou ela com os filhos, sem apoio e sem nada. Isso. A primeira coisa, sabe, Marcos? Aceitação. E eu sei que esse é um conceito louco. Para muita gente Ave Maria, como é que você. Isso é um absurdo. Porque a gente tem uma vontade de. Marcos, se por acaso cair, eu vou ficar aqui, tá? A gente vai Perfeito. continuar. Vamos continuar. Então, a primeira coisa que se ensina e que se quer é revidar, é vingar, é botar ele na parede e bote aqui em cima dele. Eu penso diferente. Eu penso que tudo que nos acontece na vida tem um para quê, tem um motivo, tem um ensinamento. E numa situação como essa, a primeira coisa é aceitação, ok? Tudo o que eu vivi, se eu deixei de ser profissional, se eu resolvi ser mãe, tudo o que eu fiz até aqui foi escolha minha. A gente traz a autorresponsabilidade para a gente, entende, Marcos? E sai do papel de vítima. Quando a gente se mantém no papel de vítima desse algoz, porque ele é um filho de uma mãe que ele me largou e eu tenho que ir atrás de pensão, claro, tem que ir atrás dos seus direitos. E eu não estou falando de não ir atrás dos seus direitos, mas espernear e ficar nessa briga interna não é producente. E aí, quando você aceita a situação, você abre a oportunidade de novas, como é que eu digo, novas saídas, novas possibilidades. De Abrir repente, a essa janela mulher da agora. casa. Abrir a Exatamente, janela da Marcos. casa. Trazer luz Exato. para dentro de Essa mulher casa. trazer luz, essa mulher de repente agora, nesse novo momento, por mais desafiador que seja, ela consiga ser a profissional que ela não pôde, ou que ela pode ser a mulher que ela quis ser e nunca foi. Entende? Ela pode se reinventar. Então, por que, que uma situação dessa é sempre ruim? Por que, que ela não pode ser para o melhor? Entende o que eu quero dizer? A ideia que a gente tem quando acontece qualquer dificuldade é que é ruim. Mas isso é porque nos ensinaram a pensar assim. Nós somos adestrados a pensar assim, né? Então, autoconhecimento é compreender por que isso está me acontecendo, para quê, fazer essa reforma íntima e daí sair melhor do que você estava antes. E foi mais ou menos Você o que citou, aconteceu comigo, né? você citou uma palavra, autoconhecimento. Uhum, As pessoas vivem meio que no automático. Eu costumo sempre dizer o seguinte, quando você nasce, entra na idade escolar, os teus pais matriculam você e você é obrigado a ir para a escola, ensino médio, entra na faculdade, termina a faculdade, vai para o mercado de trabalho. Até esse momento de entrar no mercado de trabalho, quando você tem o diploma, você não faz ideia do que é esse mercado de trabalho. Na vida pessoal também é assim. Você nasce, fica ali com seus 13, 14 anos, quando começa a descobrir-se como mulher. uhum. Aos 15, 16 já começam os primeiros namoros, algumas um pouco antes. E aí se apaixona, termina, se apaixona, termina. Daqui a pouco você casa, transforma isso, porque teu pai e tua mãe disseram que a tua vida é essa. Aí vai Uhum, ter um filho, dois filhos, ninguém se planeja, muitos não se planejam. Quantos uhum, filhos eu vou ter? Tem episódios, mano, de pessoas que têm 4 filhos de 4 relacionamentos, 3 uhum. filhos de 3 relacionamentos, 4 filhos de um mesmo relacionamento, sem um planejamento. As pessoas vão vivendo. Aí engravidei. Irmão, ninguém dorme e no dia seguinte amanhece grávida. É verdade. Tem uma ação ali, Sim. ou seja, você precisa ter essa consciência. Mas aí Uhum, é que está. Essa geração nossa, a minha, a sua, que é um pouco mais nova,
As gerações que estão vindo aí não se preparam, não se planejam. E quando se vê diante de um problema, ou seja, aquela menina que casou, confiou sua vida naquele rapaz, ele sai, está perdida. E aí vem o grande dilema. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não se reconhece como mulher, profissionalmente tem sérias dificuldades, empreender é uma palavra que talvez nem pensar, ela não sabe como fazer, quais são as ferramentas para fazer isso, e aí começa a entrar em desespero. Se depara com um muro, que ela, nesse muro, ela vê que é intransponível. E não sabe, e ninguém orientou, só quando tiver um muro, procura a lateral, dá um recuo, procura outro caminho. Mas as pessoas querem solução imediata. É fácil falar. É fácil a gente chegar aqui, discutir isso e falar. Mas eu estou diante de uma mulher que não apenas fala, ela vivenciou. Quantas e quantas estão assistindo agora e vão assistir depois, que passaram pelo mesmo problema e hoje olha para trás e faz, meu Deus, eu passei por isso e superei. E de repente não sabe nem como. Assim, é fundamental que a gente troque essas informações, passe isso, e o trabalho que você faz é nesse sentido, de alertar as pessoas, tanto quem já chegou aí aos 30, aos 20, aos 30, aos 40, como também quem está chegando aos 15, aos 16. É preciso dizer isso a essas pessoas. Você pode. E você faz uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu nunca levo uma solução prática. Eu não tenho solução para a tua vida. Não mesmo. Eu não tenho. Eu conversei hoje com uma amiga que está enfrentando um problema. Aliás, hoje foram uma, duas, pelo menos 3 pessoas que eu conversei que estão enfrentando problemas sérios, seja profissional, seja de relacionamento. E não sou eu que vou dizer a ela qual é a solução. Faça isso, deixe de fazer aquilo. Agora, é uma obrigação minha chamar a pessoa, fazer com que ela se abra, converse, e aí eu faço a pergunta. O que é que você quer fazer? O que é que você pode fazer? O que é que você sabe fazer? Acho que isso é fundamental. E creio que seja seja exatamente isso que você faz. Então, Marcos, tudo que eu acredito, assim, que todo ser humano, independente da idade, e eu acho que essa nova geração, ela tem uma facilidade maior para isso, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento nada mais é do que você voltar o seu olhar para dentro de si mesmo. É você reconhecer as suas... O que você tem de força, o que você tem de qualidade, o que você tem que é legal, sabe? Você sabe quem é esse rapaz que entrou aqui agora? O JV Não. Costa 16? Não? Não. Não tem ideia quem é ele? JV Costa, não. 16? Não. Esse é o filho de Tayana. Jura? Meu Deus! É o famoso meu neto. Seu neto, que coisa mais linda. Então, esse é da geração que veio com chip. Ele já veio com chip novo. Diferenciado, é top de linha. Tenho a certeza disso. E a gente tem que saber lidar com esse povo, viu? A gente tem que saber lidar com esse povo que já está ligado nessas potencialidades. Essa nova geração, eles já sabem a que vieram. Convença eles de algo. Não tem como. Não. Tudo tem que ser na base do diálogo, né? Do jeitinho. Isso. Olha lá, ele mandando um beijinho para você. Então, minha gente, olha, tudo que a gente precisa é voltar esse olhar para dentro da gente. Chega desse olhar para fora. Não tem resposta fora, como o Marcos falou. A gente pode encontrar ajuda, pessoas que nos ajudem a encontrar peças do quebra-cabeça, mas quem vai juntar as peças sou eu. Que estou dentro da minha vida. Então, a gente precisa a gente precisa fazer esse processo de reconhecimento do que a gente tem de força. No que eu sou, sabe? Como diz o Caio, posso falar palavrão? No que eu sou foda? No que eu faço assim que, caramba, eu sei fazer isso, eu me garanto nisso. Entende? Enaltecer, porque a nossa geração, Marcos, ela aprendeu... Oh, um cheiro, Márcia!
A nossa geração, ela foi, nós somos criados para tirar como é que chama? Não dá valor à nossa potencialidade, sabe? Potencialidade, Você não anular-se. anular-se, pronto, é a palavra, entende? Então, você não consegue isso. Você tá vendo que isso aí você não vai conseguir? E a gente aprende e leva isso como verdade para a vida. Mas não, quando a gente faz esse caminho de volta, quando a gente se reconhece, a gente vê, poxa, eu sei fazer isso. E aí a gente reconhece a nossa potencialidade e também precisa reconhecer as nossas fragilidades, que elas também estão aqui. Isso é muito importante. E quando a gente descobre esses dois lados e consegue abraçar e acolher eles dois, meu Deus do céu, aí você vira uma potência. Você consegue controlar ter controle emocional e você consegue viver na vida de uma maneira mais consciente, que é tudo que a gente precisa, Isso, sabe? e isso Consciência, passo a passo. passo a passo. É um Passo a processo. passo. É um É. Eu processo. estava falando, sabe, Muita... Marcos, que assim, as pessoas pensam que assim, porque você está no processo de autoconhecimento, você está iluminado. Você é aquele ser que você não pode ter aquele momento de expressão de raiva. Você não pode ter um. Não é isso, minha gente. Ninguém aqui está iluminado, não. O processo de autoconhecimento, ele tem um início, mas ele não tem fim, porque a cada nível que você sobe, você aprende uma lição, você tem um outro nível para subir. E assim é a vida. E as experiências vão chegando. E quanto mais experiências a gente vai acolhendo, como essa experiência que você falou, de uma mulher separada, quando você acolhe isso e usa isso como uma mola propulsora, caramba, todo mundo ganha. Aí sabe o que é que fica, Marcos? O amor, que é a raiz de tudo. Fica a gratidão pelos anos que você viveu junto. Fica os aprendizados, o que você aprendeu nesses seus 20 anos de relação. Fica o fruto, que são seus filhos, né? Fica tanta coisa boa. E por que eu vou olhar só para as coisas ruins? E Entende? aproveita isso, aproveita essa parte boa dos filhos, as boas lembranças, a boa convivência e estabelece isso como combustível para você. Caramba! A parte E ruim adiante. é a parte ruim. Ah, ninguém esquece, mas não é para esquecer. É aprendizado mesmo. Você não Aprendizado. precisa carregar essas pedras. Eu Exatamente. costumo sempre usar uma figura, mano, e assim, muita gente mandando beijo, um beijo grande para vocês todos, homens, mulheres que estão participando. Eu costumo sempre dizer o seguinte, e eu faço isso, quando eu converso com uma amiga, que ela vem e me relata algumas dificuldades da vida, e mulher geralmente anda com a bolsa, né? Aquela bolsa que tem tudo ali dentro. Eu costumo dizer que tem barraca de camping, edredom, tem tudo que você possa imaginar. Meu Tem filho, tudo. meu filho disse que minha bolsa é um buraco negro. E é. E aí, quando eu chego, e aí eu peço, se tiver uma mesa, eu digo, pega a tua bolsa aí. Despeja aqui. Aí a pessoa olha assim, vá, pode despejar. Aí coloca tudo na mesa, assim. E aí eu olho e peço a ela, o que você usou hoje, separa. Ela olha para mim, eu digo, separa o que você usou hoje. Ela vai tirar algo em torno de 15%, 20%, e eu digo, e esses 80% que você está carregando, para quê? Não, mas sim, você vai precisar disso aqui. Esse edredom que você traz dentro dessa sua bolsa, você vai precisar dele hoje? Essa barraca de camping que você traz dentro dessa, vai usar? Não. Esquece. O problema, relacionamento, se não deu certo, é porque não deu certo. Não adianta estar procurando o culpado. Marcos, eu acredito assim, que deu certo. Pelo tempo que tinha que dar Que certo. tinha que dar. Perfeito. Entende? Porque, olha, Perfeito. relação a dois, você tem que ter você tem que ter uma congruência, tem que caminhar junto em algo. Mas se chegou um momento em que eu penso de um jeito, o outro pensa de outro, seguimos separados. Só Chama, que a gente conversa. isso. Só que as pessoas, nós, eu falo as pessoas em geral, nossa cultura é que a gente tem que viver para o resto da vida. E se terminar, tem que ser
na briga, tem que ser na confusão, e tem que ser o inimigo. Meu Deus! Por quê? Se foi tão maravilhoso, se é o pai do meu filho. Por que eu tenho que Sabe? ser inimigo dele? Se foi a pessoa que eu escolhi num momento lá atrás, nos escolhemos nesse momento. Mas agora mudamos e nós somos seres mutáveis. Nós precisamos entender que cada nível que a gente muda individualmente nos leva a uma percepção da vida diferente. E essa percepção, se ela está em desacordo com o meu parceiro, ou tem que haver um ponto de contato, ou não tem como. Entende? E é assim mesmo, tá tudo certo. Vamos ser amigos. Entende? Então, E cuidar dessa relação de respeito. Pronto, exatamente. Exatamente isso. Respeita. Agora, viver isso, Marcos, só se vive isso quem tem um pensamento profundo. Sabe por que eu te digo isso? Porque quem está acostumado, por exemplo, a assistir novela, não vai pensar assim. Quem está acostumado a assistir novela, está acostumado a guerrear. ver... A guerrear. Aí atrás da... Como é que chama? Meu Deus, da nova mulher para brigar, né? A botar na justiça, a xingar, a falar mal. É isso que a gente aprende, né? Então, quando numa conversa, mesmo numa conversa entre amigas, se eu chego para desabafar, se eu chego com uma amiga minha para desabafar, e aí eu falo, ai amiga, porque aconteceu isso comigo, com meu marido, pererê, parará. Qual é a amiga que vai te dizer, esquece isso, quem é você nesse processo? O que você pode melhorar nesse seu caminho? Não vai ter. Entende, Marcos? Por isso que eu digo assim, disse há pouco, nós precisamos parar, sabe, de tanto querer desabafar. Desabafa você com você mesmo. E se você quer conversar, conversa com quem te ajude. Conversa agora com você disse uma coisa, sabe? Perfeito. Você disse uma coisa que é fundamental. Veja, eu também digo isso. A vida é como uma viagem de trem, em que eu, Marcos Aurélio, tenho a minha vida, eu tenho o meu histórico. E no meu dia a dia eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas virtudes, os meus defeitos, e eu estou indo. Se eu estou numa relação pessoal com alguém, essa relação interessa a nós dois. Exatamente. Eu não vejo, e às vezes alguém me pergunta, Marcos, eu preciso conversar com você. Eu digo, pois não. É porque o meu marido, porque o meu namorado tem isso, isso e isso. Eu viro e eu disse, olha, faz o seguinte, não me espera de mim uma opinião sobre ele. Uhum. Eu não o conheço. Posso até conhecer de vista, posso até ter um contato, mas eu não sei o que é que passa na cabeça dele. Uhum. Isso é vocês dois. Se autoconheça. E chama ele para uma conversa. Isso vai ser resolvido entre vocês dois. De repente é melhor você se separar mesmo, porque esse homem, ele não gosta de você, porque esse homem não tem jeito. Quem sou eu na fila do pão? Até porque, né, Marcos? A sua opinião, ela é baseada no seu ponto de vista. Sobre a minha visão, que é muito pouco da relação. Exatamente. Então, que é muito pouco da relação. É pouco producente, né? Ao contrário, você fica até mais confuso. Se você fica escutando a opinião de um, opinião de outro, opinião de outro, de outro. Melhor você ficar quieto e ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre isso. Pronto. Né? Onde está a verdade? Você pode pedir ajuda sobre você. Para você. Eu posso ajudar alguém, ele. Sento com ele, com ela, e aí, a partir da conversa que eu tenho com ele e com ela, eu vou provocá-lo ou provocá-la a se perceber. E uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte, olha, o respeito a você é condição que não se discute, é sine qua non. O respeito à relação, discuta, converse. Uma das conversas que eu tive hoje foi exatamente isso, é um problema que a pessoa está passando, e me relatou o problema, eu ouvi, e depois eu virei e disse o seguinte, olha, plano A, ainda anotei, você tem esse problema nessa área e esse problema nessa área. Nessa aqui,
Quais são as alternativas? As alternativas são A, B e C. Onde é que você se encaixa? Pois é, o seu processo não é dizer para ela o que ela tem Não, que fazer, mas não. buscar para ela novas formas de pensar. Tirar, né, abrir o leque de oportunidades. E fazer Isso com que ela sim, enxergue de outras quais formas, são né? as alternativas macro que ela tem. E quando eu disse isso, olha, nesse item, são duas áreas que ela está com dificuldade. Eu disse, tudo isso aqui tem solução. Na área A, opção 1, 2 e 3. A princípio, a opção 1, que é a que você vive hoje, é a mais viável. Agora, o que é que precisa fazer? Senta e conversa. Conversa francamente. Chama com tranquilidade e expõe. Com empatia, olha, né? Com empatia. Respeito. Olha, Olhando, tá saindo da sua... Eu costumo dizer assim, nos relacionamentos... agonia. Enquanto você tá, não, e enquanto você está assim, na defesa, na sua autodefesa, não existe relação. Não, Se você porque você vai se achar certo. Exatamente. O outro se acha certo. Não vai encontrar um ponto de encontro. Então, assim, eu prefiro o quê? Ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz, Marcos. É óbvio. Entende? E para ser feliz, eu preciso abrir meu ouvido e te ouvir. Fala um pouco de você, me fala um pouco. Tem pessoas que não querem nem ouvir o outro. Porque se ouvir, é como se estivesse saindo da sua opinião. E aí você não admite. Você não admite. Exatamente. Ah, eu tô certo. Eu tô certo e você tá errado. É errado a partir de que visão? Você tá me ouvindo? E você disse uma coisa absolutamente correta. As pessoas sentam para conversar, mas não estão dispostas a ouvir. Exatamente. Elas têm uma posição e não abrem mão dessa posição e quer que você abra mão do seu padrão para entrar na posição dela. Exato. Você quer te convencer que ela está certa. Quer te convencer que está certa. E o que é o certo? Permite, né? O que é o certo? Não se permite o meio termo. Numa relação, é preciso compreender isso. Olha, Manu tem um jeito. Manu é extrovertida, Manu gosta de dialogar, Manu faz palestra, Manu faz isso. Eu sou introspectivo, eu sou quieto, eu não gosto de exposição. Mas se algo entre nós dois se ajusta e a gente começa a ter uma relação, ou eu compreendo e preciso compreender mesmo, sabe, o seu jeito e te incentivar a isso aqui, e na hora que você vamos, não, vai que eu fico no backstage aqui, fico atrás e você vai. Saindo dali, pega na mão, vamos seguir em frente. Não é minha praia ir para frente do palco. Mas é minha praia gostar de você e construir uma relação a dois de respeito. E onde está o ponto de encontro? Encontrar isso, né? Perfeito. Esse equilíbrio precisa ter. Se não houver essa disposição para se encaixar, vai ficar o tempo inteiro, atrito. Embate, e cada atrito desse arranha, machuca, desgasta. E mais, sabe, desgasta. E tem uma coisa a mais que acontece. Olha, cada momento em que você vai passando, né, nesses embates, você vai adentrando o limite do respeito. Então, por exemplo, a primeira conversa, eu não te chamava, por exemplo, de chata. Vou falar uma coisa bem básica. Sim. Na primeira conversa, a gente se respeitava muito, eu não te chamava nem de chata, vamos dizer. Mas na segunda conversa, o negócio foi mais quente, eu já consegui dizer, você é chata. Nossa, você é chata, viu? Essa história. Na terceira conversa, chato já foi. Agora vai adentrando no nível de respeito, daqui a pouco vai para o nível de agressão verbal, para o nível de agressão física. Exatamente. Então, e aí, amiga, o respeito já foi embora. Foi. E o que é que se precisa fazer? Enquanto você ficar, eu tô certo, e ele tá errado, não vai mudar nada. E aí a gente volta para o início. Autoconhecimento, autopercepção. Eu estava falando, sabe, Marcos, uma coisa muito interessante que me lembrei agora. Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, eu costumo dizer que autoconhecimento é para cabra macho. E não precisa ser homem, não. Porque toda mulher também tem seu cabra macho dentro dela, né? Sim.
Por que que tem que ser para cabra macho? Porque a gente, quando começa o processo de autoconhecimento, a gente se depara com partes nossas que a gente não gosta, Não gosta. né? É E fato. geralmente essas partes a gente quer esconder, a gente não quer que ninguém veja. Inclusive da Não é gente. isso? Não, com certeza. Então vamos dizer que eu sou, sei lá, egoísta, que eu quero tudo para mim. Eu sei que eu tenho isso, mas eu não quero nem mostrar. Ninguém, não, eu não sou, eu não sou. E eu nego, eu nego, eu nego o tempo todo. E aí, vamos dizer que numa relação, o outro descobre isso. Que ele já percebeu que você é egoísta, mas você não quer. E aí, começa a briga. Eu sou, ou você é, eu não sou, você é, eu não sou, você é, eu não sou. No processo de autoconhecimento, minha gente, quando a gente, por isso que eu digo que tem que ser cabra macho, porque quando a gente aprofunda o processo de autoconhecimento, a gente tem que reconhecer quem a gente é integralmente. E aí, cadê a coragem? Não tem que ser cabra macho para dizer realmente você Para tem razão. assumir isso. Falar essa frase, realmente você tem razão. Fala se não é para cabra macho. Ou Pode mulher ser mulher fêmea, né? fêmea? Pode. Pode ser mulher fêmea. Mas você entendeu, Thay? A gente tem que ter muita coragem para baixar as armas e falar para o outro, você tem razão. Realmente eu tenho isso e eu preciso mudar, eu quero mudar, me ajuda a mudar. Isso é que é uma relação profunda, entende, Marcos? Isso sim é crescer junto. Isso sim é caminhar junto. E enquanto você tem, mas eu não tenho. Você, sabe? Eu quero ser melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Não, mas eu sou melhor. Igual criança. É. Entende? Vai pra frente. Então, bora ser mulher fêmea e cabra macho, todo mundo, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, que as relações, tem gente que diz assim, Marcos, o relacionamento hoje está tão complicado. Relacionamento é complicado. Eu digo, calma, tem duas diferenças aí. As relações hoje estão complicadas, na maioria das vezes, sim. Mas relacionamento não é complicado. É muito simples. A base do respeito, a individualidade, ao espaço do outro. Quando você tem isso e a disposição de querer ficar com aquela pessoa, óbvio, eu preciso querer ficar com aquela pessoa, e aí eu começo a desenvolver, e digo mais, e isso gera polêmica, que o amor, ele é uma decisão racional. Eu escolho amar alguém, mesmo que inconscientemente. Muita gente faz isso inconscientemente, mas é uma escolha. Quando eu olho para alguém, quando o olhar dessa pessoa me atrai, eu decido que quero me aproximar daquela pessoa. Então, eu estou sendo racional. E aí eu vou atrás do contato. Hoje, com as redes sociais, é fácil. Você estabelece o contato e começa a conversar, ou no colégio, ou no trabalho. Então, é uma decisão racional. E no dia a dia, o convívio vai aproximando, as convergências, elas vão criando liga. E você tem um relacionamento a dois. Mas se não tiver respeito à individualidade, ao espaço do outro, ao jeito. Se você não se autoconhece, porque para reconhecer uma característica que cause desconforto no outro, e aí eu não negocio com relação ao caráter. Caráter é uma coisa inegociável. Mas comportamento, jeito de ser, visão de mundo. Né? Se fosse assim, um flamenguista não casaria com uma vascaína. Verdade. Sabe? Como assim? É o meu time, é o melhor do mundo. Não, é o meu... Calma. Encontre o meio termo. Vá zoar um ou outro quando ganhar. Enfim. Se você não tem respeito pelo outro, é muito complicado a relação. Agora, mas o respeito, né, Marcos? Ele é o respeito, ele começa com o autorrespeito. E tem aquela faixinha, né? E tem aquela faixinha. Para que eu tenha respeito, eu preciso respeitar. Sim, então. Eu não posso exigir que o outro me respeite se não respeito. Não, exato.
E tudo começa com o seu autorrespeito. Você se respeita. E se você se respeita, você entende disso. Você entende desse mecanismo do respeito. Então você consegue respeitar o outro, o espaço do outro. Se você não tem isso, você não consegue... Você não tem noção. Você não tem exatamente. Não passa por você. Agora, isso tudo, né, Marcos, é uma construção. Por isso que eu digo assim, a gente precisa começar a investigar mais a nossa vida. Tornar a nossa vida mais laboratório. Sabe? Compreender. Tem pessoas, tem casais, sabe? Que passam uma vida inteira um brigando com o outro porque deixou a toalha molhada em cima da cama. E tornam, por uma besteira como essa, tornam a vida. Eu estava dizendo, né? Você imagine o que é um casal, né? Que se conhece, né? Oi, Isa! Oi, amore! Aí tem um casal, o casal se conhece, beleza? Aí tem a mulher. A mulher, ela foi criada em casa com a casa dela, da mãe dela. Era um brinco. Era tudo lindo, tudo maravilhoso. Era aquela casa perfeita. Os pratos, a pia brilhava. Essa era a realidade da vida dela. Cresceu que ela vivia. Ela cresceu com isso. Ela cresceu com isso. Já o cara, a casa dele era arrumada, era organizada, mas não tinha isso. Não tinha hora assim para cuidar. E podia deixar chegar a jogar o sapato. Quando ele chegava da escola, podia jogar a mochila em qualquer canto. Tava tudo bem. A mãe ia lá e pegava. A mãe ia lá e pegava. Tava tudo certo. Isso. A cama dele, ele deixava desarrumado. A mãe ia lá e arrumava. Vou dormir. Não, vou dormir daqui a pouco. Deixa lá na bagunça. Deixa na bagunça. Aí lá vai esses dois seres humanos e se apaixonam. Olha que coisa linda. Tudo maravilhoso. Lá vai eles dois. Tudo maravilhoso. E aí casam e resolvem morar junto. Vamos lá. Aí, ele acostumadinho no dia a dia dele e ela acostumadinha no dia a dia dele. Marcos, meu amigo, enquanto todo mundo, ela mantiver 100% no jeito dela e ele 100% no jeito dele, é BO todo dia. É uma vida de inferno. E eu vejo muito isso. Eu me lembro que... teve das nossas imersões, que teve um caso que me chamou muito a atenção. Eu falando sobre isso, sobre relacionamento, e a mulher, ela é uma senhora já. Ela se emocionou. Quando eu falei que quanta gente perde de tempo ao invés de amar o outro, ao invés de cuidar, ao invés de viver feliz, de harmonizar a nossa casa, brigando por causa de uma toalha em cima da cama. E ela se lembrou da briga eterna da vida dela, porque o marido deixa o chinelo junto do sofá todo dia. E aquilo é um símbolo de raiva para ela. E aí ela, sabe, aquilo, ela se emocionou de perceber, ela se auto-percebeu naquele momento. Ela não tinha percebido, porque ela ficava o tempo todo culpando ele e querendo mudar o filho de uma mãe, porque ele tinha que pegar o chinelo e botar no lugar, a pulso. E quanto mais ela brigava, mais ele botava o chinelo lá no lugar errado. Quando ela mudou, sabe? Que ela começou a entender que ele também tinha os gostos dele e que ela tinha que ceder em alguma parte para fazer, e ele ceder em outra, para ter um ponto de contato. Gente, tudo mudou. E é assim. A Tânia está falando, a falta de diálogo causa todos. Isso. Exatamente. Eu acrescento a falta de diálogo, Tânia, e também a falta de compreensão. O que Manu acaba de relatar, da história da toalha na cama, da gota de xixi no vaso, do chinelo... Do chinelo... Oi, Marcos, eu cuido de um homem, né? Eu sou mãe de um homem. Meu Deus! Aí quando ele vai no banheiro, filho... Por favor, a Mira, lembra da Mira. É que não nos ensinaram. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que talvez muita gente acabe não nos ensinaram a fazer xixi sentado. Verdade. Tá? Homem, menino, pedido, homem, faz xixi em pé. Ok? Quando acorda, tá? É o desafio. Realmente é um desafio para vocês, né? Você entendeu? Sim. Tá? E assim, e aí, óbvio, depois que você aprende,
E aí, quando você mora só, que é o meu caso, e aí quando você vai, daqui a pouco você olha, tem as gotinhas, peraí, aí você pega lá a escovinha, limpa. Por quê? Porque depois, quando você voltar, você vai, pô, tá sujo, não vai. Então, mas compreendam isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de repente, Mas essas peraí ainda. gotas... Não, peraí ainda. Você vai voltar, mas deixa eu falar da gota. Ah, Por que que hoje você teve que passar por um processo de mudança? Que eu não convivi com você, né? Mas eu tenho certeza que hoje, o que te faz ir lá limpar para ficar cheirosinho foi um processo de mudança que você precisou passar, né? muito, muito. Exato. E dou um exemplo. O prato na mesa. Quem me conhece Uhum. sabe, por exemplo, se eu estou no shopping, que saudade do shopping, viu? Ai, você nem me fale. Outro dia eu vi uma postagem do Rio Mar, né? E aí eu olhei, tá com saudade. Eu vi essa Você viu, passagem. né? Vi. Tô. Eu também tô. E quem me conhece sabe que eu vou, eu costumava almoçar e costumo almoçar no shopping. Na hora que eu termino, automático, eu pego o prato, levo até o pessoal que faz a limpeza e recolhimento dos pratos. Por quê? Porque aqui em casa eu faço isso. Se eu faço o meu almoço, se eu almoço, se eu deixo as panelas sujas, se eu deixo o prato na mesa, se eu tenho 10 pratos, 10 refeições eu vou fazer. Depois eu vou ter que me Exatamente. virar. Então, e aí você aprende. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, aquela gota do xixi no vaso, aquela toalha na cama, ou fora lá do ponto lá do banheiro, destrói algo tão grandioso, Nossa, verdade. que é uma relação de amor, de carinho, de companheirismo. Sabe? E a pessoa destrói porque fica futucando aquilo, fica futucando. E não é só a mulher que fica criticando, Sim. criticando, criticando. Para o homem também. Ele precisa entender o seguinte, pô, que saco, velho. Custa eu limpar essa gota aqui de xixi? Se eu quero manter a relação de respeito com a minha mulher? Então, tem tanta coisa que Mas para estraga uma isso você só relação consegue, Marcos, você só quando se consegue. autoconhece. Exatamente, meu amigo. Não tem Esse jeito. processo aí é só para quem saiu do olhar, como é que eu digo? Do, ele consegue ter um entendimento profundo da vida. Sai da Ele não relação é. e olha. E Sai da relação e olha olha para ele. para fora, exatamente, sabe? Então, tudo volta. A gente caminha, 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 tudo volta para o autoconhecimento, autopercepção, autocontrole, consciência, sabe? Amplitude de visão. Como a gente pode ter uma boa relação se a gente não consegue ver o outro? E às vezes, sabe, Marcos? Às vezes o que acontece? Às vezes, uma traição, às vezes, uma doença, às vezes, uma situação grave é um chamamento. Às vezes, é um chamamento para você acordar, como diz Flavinha, adormecimento. É isso, Flávia. Mas a gente pode acordar voluntariamente, a gente não precisa acordar no solavanco. Eu Na brinco dor. na dor, eu brinco com Flávia, Flávia sabe que é minha cliente, né? Ela participou dos meus treinamentos. Eu costumo dizer nas minhas aulas assim, que Deus é como se fosse a gente, pais, né? A gente vai acordar o menino para ir para a escola, a gente vai com todo amor, carinho, devagarzinho. Filho, acorda. E ele vai mandando, Deus vai mandando coisinhas pequenas para dizer, Manu, acorde, criatura. Mas chega uma hora, meu amigo, que a gente tem que Que é acordar preciso porque tem dar que ir um para a grito. escola, tem que dar um grito. E Deus faz isso. É quando ele bota uma coisa forte para a gente viver. Entende? E é um presente amoroso. Porque quando a gente vai acordar o nosso filho para ir para a escola, para ele não perder a aula, é por amor junto. É ou não é? É. A gente vai acordar por amor. A gente não quer o mal. E Deus faz a mesma coisa. Ele vai e dá uma situação, um forte impacto emocional para dizer: eu te amo tanto, meu filho, minha filha, que eu quero que você acorde. Você merece acordar para ver o que você não está vendo. Você está adormecida. Você está envolvida numa névoa. E eu quero que você expanda.
E aí ele dá de presente uma separação, ele dá de presente uma traição, ele dá como Manuela louca, né? Vou assistir uma live de uma doida dizendo que separação é presente. Como? Traição é presente, tá louca? Vou me linchar, calma, minha gente. Não me linchem. Se você não descobrir a traição, se você não descobrir a traição, você vai ser traído a vida inteira. Pois é, então, verdade. E tudo, Marcos, tudo, seja o que for, quando a gente se coloca na postura de vítima, porque eu fui traída, porque você pega... Porque eu fui deixada, eu fui abandonada, eu fui abandonado. Eu costumo sempre dizer o seguinte, olha, relacionamentos. Ele acontece, as pessoas se entregam, se amam, mas quando uma das partes entende que chegou o fim, ela já vem se preparando. Ela já vem se preparando e chega só. Não é do dia pra noite, né? Não é. Ela vem se preparando e aí só, não tenho mais. Eu costumo fazer exatamente isso. Eu olho, pergunto, chamo para conversar, vem cá, o que é que está acontecendo? Não é por isso, isso. Foi deslealdade? Não, é isso. Tá, você tem certeza? Tenho. Ok. Desejo assim do fundo do meu coração, sucesso. Que você encontre alguém que satisfaça você, espero até que você tenha cuidado com o que você está buscando, né? Mas se não encaixou, eu desejo sucesso a você, felicidades, e saio. Mas saio, mas não dói? Claro que dói, evidente que dói. Mas aí você precisa ter consciência disso. Mas peraí, adianta eu ficar ligando, ficar no pé. Uma vez uma amiga me disse que o irmão separou e estava morando na casa da mãe e naquele dia, era um domingo, foi para a casa dela, estava enchendo a cara de cachaça e aí queria ligar para a ex-mulher e ela me disse, Marcos, eu digo, ó, se ele ligar para a ex-mulher no estado que ele está, bêbado, chorando, qual é a ex-mulher, qual é a mulher que vai querer, né? Que vai querer uma figura dessa? Como diz uma amiga minha, o traste. Quem vai querer? Sabe, se uma mulher liga para um homem que deixou, e ela liga para ele, apavorada, desesperada, querendo, volte para mim, ele não vai querer. A única coisa que ela pode conseguir, o que ele pode conseguir, é um sentimento de pena. E sentimento de pena é a pior coisa que pode fazer um relacionamento voltar. Então, se não dá também, certo... né, Marcos? Quando chega nesse ponto, foram muitos chamamentos. Muitos. Foram muitas coisas que a gente sabe que poderia ter mudado e não mudou. Ou que não devia mudar, porque não é para mudar. Que não era para ser, né? Tá, que não é para mudar. Assim, o que importa para mim, assim, quando eu penso nisso, e eu já vivi muitas experiências, né, é que tudo tem um aprendizado. Tudo. E se doeu, e se está doendo, o que eu tenho que aprender com isso? Que mulher eu vou ser para o meu próximo relacionamento? Sim. Né? Quem serei eu no próximo, na minha próxima oportunidade? Será que eu vou brigar por causa da toalha na mesa, em cima da cama? Da cama. Tem uma pergunta que é fácil, que as pessoas fazem o seguinte: eu me apaixonaria por mim? Pois é, caramba, esse é o ponto. E é aí, Marcos, é aí que é o X da questão. Eu só vou me apaixonar por quem estiver apaixonado por si. É assim que fala? Mesmo. Por ele. Por ele mesmo. Quem é apaixonado por si? Não é narcisismo. Você precisa entender isso, não é narcisismo. É você entender, é aquela pessoa que ela tem um processo. Sabe uma coisa interessante? Eu conheci uma pessoa que se interessou por mim e tal. E teve uma coisa, assim, ele é até uma pessoa interessante, mas teve uma coisa que pra mim foi determinante para o não. Que é ele não ter um objetivo pessoal de vida. Ele não sabe assim, o que ele quer. Um propósito, não tem um propósito. Exato. Se você não tem um propósito, se você não sabe onde quer chegar, você pode chegar a qualquer lugar. Isso, menos exatamente.
Então, ele não tem um objetivo de vida, algo que impulsione ele para frente, sabe? E E é o que aí move. eu entendi exatamente. E eu entendi que uma pessoa para estar comigo é uma pessoa que precisa estar não resolvido, não é isso. Mas é uma pessoa que precisa estar num processo de autoconhecimento. De pelo menos eu ainda não sei aonde eu quero chegar, não está exatamente claro, porque é um processo, mas eu estou em busca disso. Eu tenho sonhos, eu quero me entender. Na conversa que eu tive hoje, uma das conversas que eu tive hoje, eu dei como exemplo uma das minhas metas de vida. E na verdade é um plano com metas. Você tem um plano macro com metas. E eu dizia, olha, a minha próxima meta, isso lá antes de 2015, minha próxima meta é isso. E aí eu dizia, eu não sei como é que eu vou conseguir isso, mas eu quero isso. Uhum. E aí comecei a estudar, comecei a pesquisar, mas eu quero isso. E daqui a pouco eu realizei. Aí quando eu bati essa meta, eu digo, nossa, é possível. Ah, que maravilha agora. Agora eu quero 10 vezes isso. Eu quero 10 vezes isso. Como é que eu consigo? Com o que eu fiz até agora, eu não vou conseguir 10 vezes o que eu quero. Mas eu vou conseguir. Se eu cheguei aqui, eu vou conseguir. E estudo, procuro, pesquiso, dou cabeçada, volto, aprendo, vou, insisto. E essa meta minha, de chegar a 10 vezes o que eu alcancei lá atrás, eu já cheguei a bater 8 vezes, mas a meta é 10. Já recuou, bateu 6, a meta é 10. Mas eu já sei que quando eu bater os 10 vezes 10 lá atrás, eu quero 10 vezes 10 da próxima meta. O nível sobe, né? Sobe e a dificuldade aumenta. Exatamente. Mas eu quero, eu preciso ter isso. Como fazer? É muito importante. Eu sei, tenho algumas ferramentas, eu vou estudar. Hoje, inclusive, tem uma aula minha que eu vou acompanhar daqui a pouco com o Eduardo Moreira, na área financeira, porque eu preciso pegar mais expertise e mais. Aprenda com quem já conseguiu. Tá. Se você parar para conversar sobre relacionamento pessoal, meu Deus do céu, com figura, mas figura tem um relacionamento de 50 anos. Aquilo é que é exemplo de quê? Chama essa pessoa aqui. Como foi esse relacionamento? Como foi o relacionamento de 50? Exatamente. Porque eu prefiro conversar com alguém que teve um relacionamento de 1 ano bom do que alguém que está há 50 anos anulada. Ou anulado. Como ser humano, né? Como ser humano. Tá? Teve 1 ano de relacionamento, saiu. E aí? É minha amiga, é meu amigo. A gente se acabou desincompatibilizando aqui, mas é gente boa, respeito, fala bem. Isso sim vale a pena. Vale a pena. E as pessoas precisam ser felizes. A vida é tão curta. Nós estamos vivenciando um momento... e como é? Eu não sei se você percebe isso, mas eu estava pensando nisso, sabe? Meu Deus, quando foi que passou a vida que a gente já está nessa idade? Meu Deus. Você entendeu? Muito rápido. Quando eu chego hoje e vejo, comemorei 52 anos. Mas tanta coisa para realizar. Então, isso aí. Muito. Comemorei 52 anos agora, dia 23 de maio. E aí não tenho aquela nostalgia de olhar, nossa, os meus 25 anos. Não, velho. Não, muito melhor. Os meus 52 são maravilhosos. E eu costumo dizer muito aos meus filhos, eu tenho 3 filhos, né, e o neto. E graças a Deus, as minhas 3 ex-esposas, com que eu tive relacionamento, foram 3 ex-esposas e 2 namoros mais firmes, que também acabaram, e eu respeito muito. Eu sou amigo das 3 das 4. Uma, por opção dela, não quis ser minha amiga, mas é um direito dela e eu respeito também. Sim. Mas aí eu olho e digo, gente, vale muito a pena. É muito bom você chegar hoje e digo aos meus 3 filhos, fazer o bem, se relacionar bem com as pessoas, respeitar as pessoas. Esse é o legado. A gente nunca sabe até quando vai ficar nesse plano físico. Eu espero ficar por muitos e muitos anos adiante. Estamos vivendo um momento agora que no Brasil já morreram 32 mil pessoas de uma tragédia desse vírus. Hoje recebi notícia de pelo menos 2 pessoas que estão... o pai de um colega meu
está internado há quase 20 dias, num estado delicado. O esposo de uma amiga minha, porque eu fiz orações ontem, vou fazer novamente hoje, precisou ser internado. Uma colega tem sintomas muito fortes de que está com Covid, eu disse, ligue e vá fazer o exame. Pode não ser, eu digo, esses sintomas são do Covid. As pessoas às vezes ficam meio com vergonha. É Covid, vá fazer exame para se certificar. E a gente nunca sabe enquanto vai estar aqui. Então, enquanto estivermos aqui, que a gente possa ser feliz. E felicidade não está amanhã. Aí eu só vou ser feliz quando eu comprar meu apartamento, quando eu comprar meu carro. Esquece isso. Seja feliz agora. Com o que você tem, onde você está. Eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, o chamamento desse vírus é muito mais para esse autoencontro. O que que eu, como está a minha saúde hoje? Independente de estar doente ou não estar doente, como é que eu estou cuidando da minha saúde hoje, sabe? Como está a minha alimentação, como é que está meu sono, como é que está o meu humor, como eu estou me relacionando com as pessoas que eu amo, sabe? Como é que está a minha... É a hora de fazer uma faxina mesmo e de fazer as transformações necessárias para que a gente esteja bem. Porque a gente estando bem, eu vou dizer, meu amigo, eu acredito muito que a imunidade, ela vem dessa... Quanto mais conectado e coerente com a sua vida, verdadeiramente, a gente se blinda, sabe? Alguns amigos me perguntam como é que eu consigo acordar feliz. Eu digo, oi? Pois é. Acordei. Sabe uma coisa que você aprendeu, né? Muitas pessoas têm uma crença de que se a gente está vivendo o que a gente está vivendo no mundo, não só no Brasil, né? A gente tem que ficar em luto. A gente tem que ficar enlutado pelas famílias. E luto, culturalmente, é viver entristecido. Agora veja esse ciclo, viu? Aí eu tenho que ficar em luto, eu tenho que ficar triste, eu não posso sorrir, eu não posso nada, porque pessoas estão morrendo. Ok, mas se eu ficar nesse processo de tristeza, eu vou ficar mal. E se eu ficar mal, eu posso adoecer. Porque tudo está na nossa mente. E agora? Imunidade, algo que nos blinda, diz o Alessandro. É isso mesmo, Alessandro. Agora, você sabe uma coisa principal para a imunidade, Marcos? O que eu tenho feito dentro, porque eu sempre, quem me acompanha aqui no meu canal sabe que eu sou laboratório. O que eu falo, eu estou vivendo, experienciando, exatamente. E aí, uma coisa que eu fiz, que foi desligar a televisão. Eu fiz isso. Eu percebi, né, de março para cá, que eu estava literalmente adoecendo. Eu estava tendo febre do nada. E de onde é que vem essa febre? Entendeu? E aí, gente, é incrível isso. Falta de ar. Então, né? Uma dor nas costas. Pulmão. Gente, e aí eu fiz a experiência. Eu a Vera está dizendo que também. A Vera está dizendo que também. Ela sabe. Gente, desliguei a televisão, mas desligando. É tanto que eu fiquei perguntando a Felipe, filho, de onde é que esse povo está todo falando de racismo? O racismo. Eu não sabia de onde era. De racismo. De onde é que está vindo isso? Aí eu tive que assistir só um dia, só para entender, para eu poder ficar por dentro, né? Para entender o processo. E aí compreendi o processo, pronto, já desliguei de novo. Porque, meu amigo, não adianta a gente ficar envolta nessa energia se aquilo está sendo contraproducente, se aquilo está te deixando mal, entende? Eu prefiro usar esse tempo para estudar. Olha, meu amigo, nesses 2 meses, 3 meses, né? Eu já fiz mais 2 formações certificadas. Não lembro quantos cursos eu já fiz aqui online. Já estou matriculada em outro, começa dia 15 agora. Então, eu estou aproveitando para me capacitar ainda mais. E também trabalhando para as pessoas, né? O que eu posso contribuir positivamente para que as pessoas também... De que forma eu posso ajudar? Isso, perfeito. Expansão de consciência. Eu tinha... Tem 5 anos, completou 5 anos que eu me separei de Andréa. E aí, apartamento, essas coisas todas. E aí os meus filhos e alguns amigos chegavam lá. Ela dizia assim, pai, você não tem uma televisão? Eu dizia, não. Pai, não me faz falta. Com essa pandemia, aí a ex-namorada chegou e disse, vou trazer um televisor para cá. Eu digo, tá.
Ela trouxe, está até ali. E quando terminou a relação, ele disse, seu televisor, ela disse, não, depois que passar a pandemia eu pego. Eu digo, beleza, ok. Aí hoje eu uso televisão, eu trabalho em comunicação. Uhum. E uso televisão, assisto o Jornal Nacional e acabo cochilando depois dele. Mas tenho muito assistido filme, algumas séries também. E como eu opero no mercado financeiro, também o dia inteiro eu acabo dividindo entre o trabalho, que eu trabalho em home office com a minha equipe, e no mercado financeiro. Mas assim, a TV está ali ligada, o YouTube está tocando, tem a música gospel da Fernanda Brum. Mas assim, eu não tenho mais o hábito da TV. E não tenho Marcos, necessidade dela. Você Não sabe que tenho. eu era viciada em televisão. Mas viciada mesmo, que eu precisei passar por um processo de desmame. De desmame. Sabia? É bem isso. Eu tive crise de abstinência. Eu conto, as meninas que me seguem sabem. Eu tive, como é que chama? Palpitação, com vontade de assistir televisão. De assistir televisão. O Alessandro está falando alguma coisa. Eu fico meio pensativo quando as pessoas não falam das doações. Deixa eu falar, para entusiasmar outras pessoas. Outras pessoas, é fundamental. Fundamental. Dar, né? E, Alessandro, a doação, ela pode ser de alimento e muitas pessoas estão precisando. Então, quem puder doar alimentos e outras, o que puder doar, né? E quem não puder doar alimento, doe amor, doe companhia. Marcos, eu digo isso para as pessoas, minha gente, você bate um coração aí, abre aqui essa tela, manda uma mensagem. Eu fiz até um dia desse aqui uma história falando sobre isso. Manda uma mensagem para alguém dizendo quanto essa pessoa é importante na sua vida. Você vai salvar a vida, um dia pelo menos, dessa pessoa. Sabe? Isso também é doação, né? Então, o que você pode fazer pelas pessoas? E como isso volta? Eu estava conversando com uma amiga minha, muito amiga do meu coração, Ana Cecília, e ela me chamando para uma live, e eu falei, claro, né? Porque me chamou, né? Estamos juntos. Vamos lá. E aí, eu falando para ela, meu Deus, inclusive, Aninha, eu tô numa jornada de lives, né? Tô fazendo até sábado, todos os dias, uma live sobre inteligência emocional. E como tenho recebido respostas, sabe, Marcos, no direct, de pessoas assim, Manu, eu precisava entender isso. Eu tô sem saber o que fazer, eu já tô sem aguentar, tô no meu limite e tal. E como é lindo isso, porque quando você se doa, é uma energia tão incrível que volta para você, que não tem como medir isso. Não tem, é imensurável. E é de graça, é só ligar aqui e falar do meu coração. E quem tiver de ouvir, vai me ouvir, porque para mim o que importa não é ter 2.000, 15.000, 50.000 pessoas aqui. O que importa é que se uma pessoa ouviu a gente hoje e desse nosso e fizeram papo, reflexão. Caramba, amigo. Se desse dia uma pessoa, sabe, fizer uma mudança, uma decisão profunda na vida, eu vou fazer isso que eu tanto quero. Meu Deus, pronto. Foi, já foi. E eu agradeço todos os dias a Deus, sabe? Nas minhas orações. Hoje eu não oro mais pedindo nada. Hoje... Agradeço. Só. Meu Deus, é muita bênção. Muita bênção. A Vera está falando, ligue para os amigos, clientes, pergunte o que eles estão fazendo, ouça com amorosidade os problemas do outro. É isso, Vera. É isso. Com verdade, com presença. Gente, quanta gente não tem alguém para ouvir. Somente para te ouvir, me ouça, por favor, me dê atenção, um pouquinho de atenção. Né? Perfeito. É lindo demais. Manu, querida. Então, entre quedas e voltas, exatamente como a vida é. Né? As pessoas acham que a vida é uma reta assim. E não é. Ela é assim, ó. Quantos ficaram no meio do caminho, né, meu amigo? Eita, estamos 28 segundos. Muitos ficaram no meio do caminho e não vieram com a gente. Então, vamos agradecer a todos que estão aqui, né? Agradecer profundamente. Quero te agradecer também pelo convite, né? Pela confiança aí no meu trabalho, no meu ser, né? Eita, vai cair 6 segundos, amigo. Beijo. Beijo, tchau, gente. Salva.